Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conhecer um pouquinho do pensamento de Michel de Montaigne, um autor francês que é fundamental para a gente entender as transformações do pensamento da Idade Média para o período do Renascimento. Bom, como vocês já estudaram, quando a gente fala do humanismo, a gente está falando da retomada de três valores fundamentais. Primeiro, a ideia do antropocentrismo. Segundo, a ideia da razão como algo fundamental para a gente buscar conhecimento, né, como um período de hegemonia da razão. E o terceiro, a ideia do cientificismo. Dentro da ideia do humanismo, esse homem então vai usar a sua razão para provar cientificamente, através de argumentos, através do desenvolvimento da matemática, as verdades que serão aprendidas justamente nesse processo. Então são esses três pilares do humanismo. E o Montaigne ele vai compartilhar desses pilares e vai vir da tradição desse humanismo que surge lá na Península Itálica, né? E tem outra coisa curiosa, né? Se ele é um representante aqui mais a oeste do pensamento humanista, né? Porque já está na França, fala a partir da cidade de Bordeaux, notadamente, ele também tem a característica de fazer a sua principal obra num gênero textual específico, que praticamente ele inaugura, ele começa, né? Através da forma do ensaio. São textos um pouco mais livres, onde tem ali praticamente o autor expondo as suas opiniões sobre uma série de temas, né? Então, essa inauguração de um gênero textual, a gente já havia visto lá em Petrarca, que vai ser o criador do soneto, né, da forma do soneto, ou lá em Boccaccio, que vai ser o criador do texto em prosa. Então, como um bom humanista, que Montaigne é, ele vai ser um grande crítico da filosofia escolástica, daquela filosofia ensinada nos monastérios, da conciliação entre fé e razão. Ele vai ser um grande crítico dessa atmosfera intelectual. E o que vai entrar no lugar disso, né? É justamente um ceticismo de uma maneira mais contundente, além de outras correntes filosóficas características lá do período helenístico. Entendam, essa crítica de Montaigne à filosofia escolástica não é uma crítica de Montaigne à fé. Ele vai, inclusive, ser cristão, vai ser responsável por poupar, através da sua administração conciliatória, ele consegue meio que poupar a cidade de Bordeaux de todos aqueles conflitos que estão acontecendo na Europa, as chamadas guerras de religião, né? Então ele consegue fazer um controle disso, né? Manejar uma certa tolerância, justamente pela sua perspectiva filosófica, que a gente vai entender aqui adiante, mas ele ainda acredita que a fé ela é um instrumento importante de conhecimento, ele é um instrumento importante para algumas revelações, só que num campo específico da fé, separado, portanto, do campo das relações humanas, separados do campo da filosofia. A família de Montaigne consegue uma certa ascensão social dentro da estrutura ainda do antigo regime na França, né? Então ele tem um papel praticamente de nobre dentro dessa estrutura e vai utilizar isso especialmente nos primeiros 38 anos da sua vida. Ele então se forma como advogado, ele tem toda uma carreira jurídica bastante consolidada e, como eu já disse, inclusive dentro da política, né? Ele vai ser uma espécie de prefeito de Bordeaux durante 2 mandatos seguidos. E aos 38 anos ele tem uma mudança na sua vida. Ele decide, como ele diz, parar as buscas mundanas e começa a partir da cidade dedicar o seu tempo ao escrito dos ensaios, né? Que é a principal obra dele, né? A grande obra dele, que a gente está falando aqui. Então isso acontece a partir dos 38 anos de idade de Montaigne. Nesse livro, a gente tem aqui uma série de partes, né, como se fossem capítulos, que ele vai falar sobre os canibais, sobre vaidade, amizade, sobre os livros barra filosofia e também diversos relatos de viagem que ele mesmo vai fazer. Bom, aqui já tem outra coisa interessante. Falamos num outro vídeo, falamos numa outra aula sobre
Thomas Moros, e ele relaciona a Ilha de Utopia com a possibilidade de viagens, né, relatadas de pessoas que vieram aqui para o Brasil. E em Montaigne isso também acontece. O capítulo dos canibais, ele está falando do povo Tupinambá, relatos de viagem que fala desse povo que pratica o canibalismo, por exemplo. E aí a análise dele é bem interessante, ele vai destacar o quão arbitrário, né, é a gente chamar, por exemplo, os selvagens de selvagens. E ele vai fazer a seguinte comparação, extremamente interessante. Bom, nós somos muito mais selvagens do que aquele povo, né, que pratica o canibalismo. Porque afinal de contas eles comem as pessoas depois que elas já estão mortas. E ainda assam pelos relatos, né? E aqui na França, aqui na Europa, a gente coloca a pessoa viva para ser comida por porcos, são as torturas. A gente corta as pessoas em praça pública vivas. Então nós superamos em selvageria muito aquele povo. Então a gente apenas chama aquele povo de selvagem porque a gente acha que é selvagem tudo aquilo que a gente não faz, né? Tudo aquilo que o outro faz eu vou classificar como selvagem. Quando ele fala sobre a vaidade, ele vai falar da incorporação de padrões sociais em comparação aos fatos. Então ele tem relatos, por exemplo, de uma pessoa que chega a ele e soa o nariz na mão e joga a catota do nariz no chão. E ele... E aí ele fala, não pode fazer isso, né? Isso é feio, isso a gente não acha legal. E aí a pessoa fala para ele, né? Um gentil francês que ele chama, mas eu não entendo, o que tem de especial isso aqui, né? Que sai do nosso nariz, essa meleca, para vocês aí deixarem fazerem um paninho, primeiramente fazerem um paninho específico para colocar essa meleca e ainda guardar ela dentro da sua roupa. O que essa meleca tem de especial, né? Então ele vai fazendo esses questionamentos de como nós incorporamos os padrões sociais dentro do que a gente considera correto, e aí isso está relacionado com a ideia da vaidade, né? Bom, a amizade, ele vai fazer uma relativização utilitarista dos conceitos de como é que a gente considera o que é um ato de amizade e o que não é um ato de amizade. Livros e filosofia. Ele vai questionar muito o fazer do pensar, o fazer da ciência e da filosofia. Dentro dessa parte aqui, claro, a gente está vendo já a influência do ceticismo. E, por final, lá na parte que é um diário de viagem praticamente, ele viaja pela Alemanha, pela Suíça e pela Itália e vai relatar as experiências que ele teve nessa viagem. Então, como vocês puderam ver, através aqui do resuminho, um super resumo, desses trechos do ensaio, há uma grande centralidade no papel do homem, na definição daquilo que ele vai encarar como a verdade. Um papel do homem no seu sentido individual. Então aquela frase muito importante lá de Sócrates, né? Conhece a si mesmo, não é aqui em Montaigne uma frase que diz algo sobre todos os homens de uma maneira única. Mas quando ele fala conhece a si mesmo, ele está falando das suas verdades, né? Então, nesse aspecto aqui, as definições do homem, de cada um de nós, é maior do que uma razão com uma pretensão universal. Então, vejam aqui, ele está partilhando de um uso da razão, mas ele está partilhando, falando de uma razão que é basicamente subjetiva, que todos nós temos, mas que vai gerar verdades diferentes. E nesse aspecto ele flerta com a ideia do ceticismo, né? E aí ele vai falar que essa ausência de uma grande verdade, na verdade, revela os limites do homem, revela a mediocridade do homem. E é o conhecimento sobre esses limites, o conhecimento sobre a limitação que nós temos, que nós devemos empreender numa busca conosco mesmo, né? Uma busca praticamente interna, que é o fato que revela a grandiosidade do homem. Se nós soubermos contemplar essa mediocridade, nós teremos a possibilidade de aceitar e amar a nossa vida, amar as circunstâncias que nos rodeiam do jeito que elas de fato são, porque a gente vai conseguir
não buscar algo que não existe, uma verdade iluminada, uma verdade racional plena, mas a gente vai conseguir olhar os nossos limites, olhar a realidade que nos cerca e, através desse exame, conseguir buscar a felicidade. Isso é uma questão importante aqui, mas na vida do jeito que ela de fato é. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. Um abraço e até mais.